Boa noite, Wilson, boa noite, Paulo, boa noite a todos que estão conosco aí, aqui nesse grande encontro. Peço desculpas aí que eu estou numa conexão por celular, eu estou em viagem, acabei pegando um acidente e atrasei, mas eu fiz questão de estar com vocês, por essa oportunidade desse convite, de estar com vocês, de falar um pouco aí, de poder dialogar, conversar, falar um pouco sobre a inclusão e a questão do meio ambiente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Wilson. Obrigado a todos que estão conosco nesse encontro. Ok, Romildo. Muito obrigado aí pela sua participação conosco. A gente sabe que a vida é corrida, né? Ainda o Wilson falava para mim que de princípio, ele trocou o nome da cidade que você estava, né? Ele falou assim, ele vai estar em Casa Branca. Eu falei, não, Wilson, Casa Branca é aqui na nossa região. Se ele vai estar em Casa Branca 4h30 da tarde, jamais ele vai conseguir estar às 6h30 em Mogi das Cruzes. Mas aí ele falou que era uma outra cidade, mais ou menos perto aí da região de Mogi das Cruzes, né? É um prazer estar conosco, seja bem-vindo. Ô, Wilson, nessa última fala sua aí, parece que você pegou um violãozinho na mão e estava tocando violão. Vamos ver se essa sua comunicação melhorou assim a sua conexão. Enrosquei aqui também, né? Se a sua fala, conexão melhorou conosco. Tá certo, então. Eu acredito que agora sim, né, Paulo? Agora sim. Vamos iniciar então com o Romildo aqui, Paulinho? Vamos lá. Romildo, apesar de eu ter passado o seu currículo aqui, eu gostaria que, a princípio, você mesmo se apresentasse. Quem é o Romildo, qual foram os trabalhos realizados, e depois a gente parte para essa questão da inclusão e meio ambiente, porque a gente já percebe pelo seu currículo que você atua em várias áreas em relação a políticas públicas, e depois que você se apresentar, eu quero que você até fale da importância dessa relação do conhecimento de várias áreas, e como, ao final, todas têm que trabalhar em conexão para que uma gestão aconteça de forma mais favorável, vamos dizer assim, tá certo, Romildo? Obrigado pela participação e uma boa tarde. Boa tarde, Wilson. Eu não sei se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, mas eu vou tentar falar. Eu tenho uma história longa na área de gestão pública, são mais de 20 anos. Eu comecei na militância ambiental, na parte de ONGs, no trabalho da preocupação da preservação ambiental, né? De colocar a variável ambiental no primeiro plano, de pensar nas pessoas, sim, mas também no equilíbrio com a natureza, na relação do homem com a natureza, porque eu sempre entendi que não dá para pensar na sociedade se ela não for equilibrada. E a questão dos direitos, das minorias e da questão ambiental, para mim sempre foi fundamental. Nessa trajetória, eu iniciei participando de ONGs ambientalistas, trabalhando na área ambiental. Depois eu ingressei já há muito mais de 20 anos no Partido Verde e tive a oportunidade, a partir do Partido Verde, de ser secretário de Meio Ambiente, de criar a Secretaria de Meio Ambiente na minha cidade, que é Mogi das Cruzes, e o Paulo estava geograficamente muito correto, que eu não estava em Casa Branca, eu estava em Santa Branca, que é uma cidade do Vale do Paraíba, vizinha a Mogi das Cruzes. E em Mogi eu tive a oportunidade de implantar a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, e num segundo momento de implantar a Ouvidoria Municipal, que é também uma experiência importantíssima na minha história, porque a ouvidoria é um canal de ligação entre a sociedade e o poder público, uma oportunidade de diálogo, de participação social, e que precisa ter um destaque aí cada vez maior, não só porque hoje é uma obrigatoriedade legal ter a ouvidoria no município, ter a ouvidoria na Câmara Municipal, mas porque é uma instância fundamental de diálogo entre a sociedade civil e o poder público. Dessa experiência de Mogi das Cruzes, para resumir aí, eu fui para a Secretaria de Estado do Turismo, fui chefe de gabinete do deputado, então secretário Roberto Lucena, no governo do governador Geraldo Alckmin. Fiquei um período lá, depois eu fui secretário adjunto de Meio Ambiente na cidade de São Paulo, fui adjunto do secretário Tadeu Candelari,
depois eu retorno para a Secretaria de Estado do Turismo, fui secretário adjunto, secretário de Estado do Turismo. Depois dessa experiência, ainda no governo Alckmin, eu fui para a Secretaria de Estado da Cultura, onde eu fui, no governo Alckmin, secretário adjunto do secretário Pena, e com o governador Márcio França, eu fui, então, ascendi ao cargo de secretário de Estado da Cultura. Nós não ganhamos a eleição, o Márcio França não foi reeleito, e eu voltei em 2019 para a minha cidade, Mogi das Cruzes, onde eu fui chefe de gabinete e acumulei a ouvidoria municipal. Então, nos últimos 2 anos, eu fiquei como secretário-chefe de gabinete e ouvidor-geral do município. E também não ganhamos eleição em Mogi, então agora trabalhando com consultoria pública, exatamente colocando à disposição dos municípios, das câmaras municipais, esses mais de 20 anos de experiência em gestão pública, experiência essa que se tornou muito rica, essa oportunidade de trabalhar ao mesmo tempo com o meio ambiente, depois turismo e cultura, numa união que eu faço entre esses 3 setores e a ouvidoria municipal, da questão da sustentabilidade, né? Que eu chamo, onde eu destaco sustentabilidade não só ambiental, mas econômica e social. Uma grande preocupação que eu tenho da geração de emprego, da geração de renda, de que nós precisamos, para pensar numa sociedade equilibrada, que ela gere oportunidades de emprego, gere oportunidades de renda, que eu quero, quando eu digo renda, é gerar oportunidade de trabalho. Nós, no mundo atual, teremos cada vez menos emprego, mas cada vez mais trabalho, oportunidades de empreender, de prestar serviço. E quando a gente fala disso tudo, não perco de perspectiva o olhar da inclusão, de que nós estamos falando de atividades que podem e devem e precisam ter sempre a preocupação da inclusão como um eixo de pensamento dessas políticas públicas meio ambiente, cultura, turismo, sempre pensando na geração de emprego, sempre pensando na inclusão de pessoas com necessidades especiais e a participação social, né, para que nós possamos, de maneira contínua, trabalhar políticas públicas que melhorem a vida das pessoas, que gerem oportunidades e que seja absolutamente inclusiva num pensamento mais amplo, inclusiva, e quando eu quero dizer, de olhar minorias, setores não tão representativos no orçamento municipal, como é a cultura, como é o meio ambiente, como é o turismo, mas que são chave para a geração de desenvolvimento daqui para frente. Não dá para pensar numa sociedade equilibrada se ela não pensar em todos, se ela não for inclusiva e se ela não investir cada vez mais nos setores que mais geram desenvolvimento, geram emprego, que é a área de serviços. E eu olho o turismo, olho cultura, eu olho o meio ambiente também nessa perspectiva de gerar oportunidade para que todos e todas possam trabalhar e de maneira equilibrada e inclusiva. Paulo? Ok, Romildo. Eu acho que o seu ponto de vista ele vem assim, de acordo com o que a gente pensa, né, com o que a gente busca, porque hoje a minha experiência enquanto gestor, né, eu comecei a minha jornada, vamos dizer assim, na área da minha deficiência, da deficiência visual, né, onde a gente era um empreendedor e não sabia, porque no meu tempo, né, isso há 30 anos atrás, um pouco mais, né, quando você falava que você ia reciclar, ia fazer um trabalho de artesanato, isso seria uma profissão, você seria um empreendedor, né? Eu aprendi isso, que simplesmente eu fazia uma terapia ocupacional. Não via isso como uma oportunidade de vida, né? Mas depois a gente vai aprendendo, a gente vê que aquele trabalho que a gente fazia, reciclando, seja no trabalho de o jornal, o Vime, o trabalho em macramê e outros artesanatos que a gente fazia, isso era uma oportunidade de emprego e renda até mesmo, né?
embora depois eu fui realizar o meu grande sonho como radialista e como gestor público, que isso sempre foi o sonho, né, da gente, mas nunca a gente foi. Hoje eu vejo, sabe, Romildo, até gostaria que você comentasse comigo, que não tem como você separar hoje o meio ambiente não tem como você falar do meio ambiente sem hoje você não deixar de lado a inclusão. Se você deixar de lado o direito da mulher, a igualdade racial, a qualidade de vida da pessoa idosa. Então, quando você fala, né, de um núcleo habitacional novo, onde vai ser construído, se aquela área é propícia, se aquela área não é boa, isso é meio ambiente, mas isso é qualidade de vida, e sendo qualidade de vida, é direitos humanos, né? Então, não tem como hoje você, na minha opinião, né, tal é que eu luto e trabalho para que um dia, aqui na nossa cidade, nós tenhamos a Secretaria de Meio Ambiente e Direito à Vida, né? Que seria tudo isso que você falou dentro dessa própria Secretaria de Meio Ambiente, que ela ia ser de meio ambiente e direito à vida, né? Então, eu acredito que hoje não tem como você separar o direito à vida do meio ambiente, viu, Romildo? Eu não querendo interromper, Romildo, mas aproveitando o gancho do Paulo, eu vou fazer a leitura aqui do documento que saiu da Rio+20, porque depois eu gostaria que você comentasse, porque tem tudo a ver com relação ao que o Paulo levantou aqui, Romildo. E eu acho que vamos dizer assim, é o cerne do que a gente está discutindo aqui, tá? Que é o item 135, tá? O Rio+20, que é com relação ao tratado com relação à ONU e o meio ambiente, tá? Comprometemos-nos a promover uma estratégia integrada para o planejamento e construção de cidades sustentáveis e assentamentos urbanos, nomeadamente mediante o apoio de autoridades locais, aumentando a sensibilização do público e a participação dos residentes urbanos, incluindo os pobres, na tomada de decisões. Também nos comprometemos a promover políticas de desenvolvimento sustentável, que suportam a habitação e serviços sociais inclusivos, um ambiente de vida seguro e saudável para todos, especialmente crianças, jovens, mulheres, idosos e deficientes, energia e transportes viáveis e com preços acessíveis, promoção, proteção e restauração de espaços verdes seguros nas cidades, água potável e limpa e saneamento, qualidade do ar, geração de emprego decente, melhoria e planejamento urbano e urbanização de favelas. Apoiamos ainda a gestão sustentável de resíduos através da aplicação dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Destacamos a importância de se considerar no planejamento urbano a redução de risco de desastres e a capacitação das cidades de resistir aos mesmos e as suas adaptações aos riscos climáticos. Reconhecemos o esforço das cidades para reequilibrar o desenvolvimento entre as zonas urbanas e rurais. Romildo. Wilson, somando o que você acabou de ler com a fala do Paulo, eu destacaria primeiro a própria evolução que vem da Eco 92. Na verdade, ela começa no meio dos anos 70, né, 1970, quando a própria ONU começa a perceber os limites naturais do próprio crescimento do ser humano no planeta, né? Tem um documento que fala exatamente isso, que são os limites do nosso crescimento, quanto que nós poderíamos crescer, continuar a expansão sobre os recursos naturais. Nos anos 70 começa também as políticas de reconhecimento dos direitos básicos, como moradia, como acesso à educação, saneamento, e também começa, a partir desse momento, o reconhecimento dos direitos das pessoas com necessidades especiais. E que a Eco 92 e esse documento que você leu, uma escolha muito feliz para esse nosso diálogo, mostra, é um momento chave de se colocar como prioridade dos governos toda essa preocupação de um pensamento mais amplo,
e de inclusão e de quais variáveis precisam ser pensadas nas políticas públicas. E colocaria que essa evolução tem um marco, no caso da ONU, que são os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, e agora o outro marco fundamental, que são os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ONU coloca 17 grandes metas para 2030, para que todos os países trabalhem 17 diferentes metas, que vão desde a questão básica dos ecossistemas até a geração de emprego, os direitos, a inclusão social. Essas pautas hoje estão absolutamente interligadas. Não é possível mais pensar em preservação ambiental sem pensar na habitação, no acesso à educação, no acesso à água potável, ao saneamento básico, e também ao acesso das pessoas, à inclusão das pessoas. Todas essas políticas públicas têm obrigatoriamente que serem pensadas de forma entrelaçada, de forma inclusiva, e esse é talvez o maior desafio dos administradores públicos, de quem pensa em políticas públicas nos dias de hoje. A sugestão do Paulo de uma secretaria de meio ambiente e pensar na vida é fundamental, porque não dá para pensar numa política dissociada da outra. Não tem mais como pensar em caixinhas separadas. Quer dizer, eu tenho uma secretaria que pensa no trânsito, uma outra que pensa na educação e uma outra que pensa no desenvolvimento econômico. Não funciona mais dessa forma, né? As políticas têm que estar todas pensadas de maneira integrada, de maneira mais ampla, e esse desafio é muito grande, porque nós temos que gerar novos padrões de política pública, novos padrões, mas de maneira a superar esses obstáculos naturais do nosso pensamento e da construção dessas políticas. Eu acho que a gente avançou muito, primeiro no reconhecimento dessas políticas públicas, de colocá-las como prioridades, assim como se pensa na saúde, na educação. Essas políticas que eram colocadas à margem, hoje estão na ordem do dia. Nenhum governante faz campanha ou consegue governar se não pensar, né, dessa maneira mais ampla. Agora, isso é muito... O avanço do pensamento vai mais rápido do que a capacidade de agir, do que a capacidade de construir essas políticas. Então, cabe a todos nós, como o Paulo, que está hoje no Poder Público Municipal, eu que já estive, e estou hoje tentando ajudar a pensar essas políticas públicas, a construí-las de maneira mais ampla, de maneira sustentável no sentido econômico, social, para que elas possam, de fato, acontecer e serem implantadas e viabilizadas para todos e para todas. Paulo? Cadê o Wilson? Wilson, tá por aí, Wilson? Estou sim, Paulo, pode falar. Não, até a propósito, eu queria aqui fazer um agradecimento, né, e dizer que aqui em Rio Claro está acontecendo, né, estudos junto à Secretaria de Educação e também do Meio Ambiente, né, para a formação do Plano Educacional Ambiental da cidade de Rio Claro. E eu quero aqui agradecer o Edson Andrade, né, que nos convidou a Assessoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência para poder fazer parte, né, desse estudo, desse plano, para que nós possamos colocar em prática, né, esse plano de educação ambiental na cidade de Rio Claro, que tudo começou dentro do nosso ponto de vista, de nossas parcerias, né, de nossa parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Rio Claro, onde nós levamos palestras sobre meio ambiente e inclusão, quando nós falávamos da importância de reciclar lacrinhos de latinhas de refrigerante e cerveja, para que nós pudéssemos adquirir
cadeira de rodas, né, de reciclagens de tampinhas de garrafa PET para esse mesmo projeto, quando nós estivemos implantando o projeto Calçadas Acessíveis, né, que seria um planejamento urbano, mas também iria de encontro ao meio ambiente e ia facilitar a vida não só da pessoa com deficiência, mas também a vida de todos nós, cidadãos, né, independente de nossas limitações ou não, e o projeto também dos jardins sensoriais, né, que isso, além de embelezar as cidades, ia dar a oportunidade das pessoas com deficiências vivenciar todo esse projeto. Então, devido a tudo isso que nós começamos a desenvolver junto à Secretaria de Meio Ambiente, nós somos chamados para fazer parte desse projeto, e se a gente tem um sonho de um dia ter esse projeto junto, né, de meio ambiente e direito à vida, eu acho que pelo menos, mesmo que separados, nós estamos começando a desenvolver esse projeto na cidade de Rio Claro, que nós esperamos que tenha agora aí o apoio, né, para que essa ideia possa evoluir cada vez mais. Paulo, eu fico muito contente de ouvir que vocês estão fazendo políticas absolutamente integradas em Rio Claro, o plano de educação, ao chamar meio ambiente, ao chamar você na questão da inclusão, dá um passo fundamental nessa direção que eu falei agora há pouco, de que as políticas públicas não podem mais ter essas barreiras, sabe, de integração. Essas barreiras de integração têm que ser separadas. Acho fundamental ter secretarias e pessoas especializadas como você, que conhece o tema, para que possa contribuir, mas não pode ficar cada um trancado na sua caixinha. É preciso e é fundamental a integração entre as diferentes secretarias para que, de fato, essas políticas públicas aconteçam. E a tua citação do Jardim Sensorial me deixou muito feliz, porque eu trabalhei muito para implantar um jardim sensorial num parque nosso em Mogi das Cruzes. Foi uma emenda que eu consegui, um trabalho da minha amiga, que era a secretária adjunta à época, Lucila Manzatti, que hoje estudou em Rio Claro e que hoje é diretora na Fundação Florestal. E um jardim sensorial é uma ferramenta de educação ambiental e de inclusão fundamental na construção de políticas públicas como essas que nós estamos falando, que nós estamos defendendo e, de fato, colocando em prática. Fiquei muito feliz com a sua referência e de saber que nós fizemos isso aqui, que nós estávamos no caminho certo aí da construção das políticas públicas. Romildo, Paulo, você quer falar alguma coisa? Não, Wilson, pode falar. Romildo, voltando nessa questão mesmo de políticas integradas, você que é um consultor, você que já trabalhou, como a gente falou, em vários segmentos, em várias políticas públicas, você tem conhecimento de algum exemplo de política pública de sucesso integrada? Não precisa ser no nosso país, em outros países ou no Brasil, alguma coisa, não precisa ser integrada várias políticas públicas, mas de duas ou mais políticas públicas integradas, esse sucesso e que teve esse eixo importante, que é a questão dos direitos humanos, lembrando que nós seres humanos, nós somos só só que a gente depende da transversalidade e da intersetorialidade, que muitas vezes, como você mesmo disse, muitas vezes alguns gestores de determinadas políticas públicas não entendem isso e trabalham separadamente na caixinha dele, onde não se desenvolve nem a dele, e prejudica outros que possam querer se desenvolver. Você tem algum exemplo que você pode citar para a gente? Tenho sim, Wilson. Eu cito como um exemplo de sucesso uma política que foi criada na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que hoje a Secretaria tem outro nome, mas a Secretaria criou o programa Município Verde Azul. O programa Município Verde Azul, e eu vi nascer esse programa, foi o secretário Chico Graziano que criou essa política pública, e que isso estou falando do governo Serra, quer dizer, isso em torno de 10 anos atrás, e é uma política que traz 10 eixos diferentes para dar uma pontuação à política pública ambiental do município. Mas apesar de chamar de município verde azul, ela leva em consideração
política de saneamento básico, política de educação, educação ambiental, a relação com a sociedade civil através dos conselhos municipais. Então, é uma política muito enriquecedora, porque ela mostra claramente, através de pontuação de notas, onde o município está indo bem, está indo mal, onde ele precisa melhorar. Eu penso que é um exemplo de política pública que integra diferentes ações. E cito mais um exemplo, que é a política estadual de turismo. O governo do Estado de São Paulo tem uma política que ainda não fechou totalmente o seu ciclo, mas ela é uma política que criou regras para que os municípios se tornem municípios de interesse turístico, se tornem instâncias turísticas, e terá muito em breve uma classificação da eficiência do turismo em cada uma das cidades. Isso vai permitir que os municípios sejam classificados e tenham acesso ou não a dinheiro do governo do estado para as políticas de turismo. São dois exemplos que eu cito, porque eu penso que as políticas precisam ser constantemente avaliadas. A gente não pode fazer uma política pública e achar que tá finalizado porque foi feito. Se nós não tivermos constantemente checagem, avaliação e uma melhoria contínua das ações de política pública, a gente acaba acomodando, né? E usando uma estrofe, distorcendo uma estrofe do nosso hino nacional, que é deitado eternamente em berço esplêndido. É uma deturpação quando a gente acha que fez e não precisa melhorar, fez e não precisa rever. Então, eu cito essas duas políticas que trazem no seu conceito essa melhoria contínua, essa avaliação de diretrizes e pontuação, e de maneira integrada e transversal. Acho que são dois exemplos, o município Verde Azul e a política estadual de turismo do governo do estado de São Paulo, dois exemplos de política de sucesso e que levam em consideração diferentes variáveis, inclusive a inclusão, a acessibilidade, a participação social e a qualidade e eficiência do investimento e das ações do poder público junto com a sociedade civil. Paulo? A propósito, Romildo, eu até gostaria de falar para você que passou pela Secretaria de Estado de Turismo, né? Nós temos aqui na cidade de Rio Claro, que pertence ao governo do estado, uma reserva de eucaliptos, que era da antiga Companhia Paulista, que depois passou a ser a antiga FEPASA, né? E hoje é do governo do estado, uma reserva de eucaliptos de quase 700... Vou falar na linguagem antiga, tá? Depois para passar para hectares, mas são quase 700 alqueires de eucaliptos que está aqui na nossa cidade de Rio Claro, que eu acho que ainda o governo de estado, infelizmente, aproveita muito mal essa nossa floresta estadual Navarro de Andrade, que ela poderia ser super explorada, que ela é do governo, né? E o governo ainda explora muito mal essa nossa reserva de eucaliptos, viu, Romildo? Olha, Paulo, de modo geral, eu não conheço particularmente essa reserva, mas de modo geral, a política de criar áreas protegidas, unidades de conservação, é uma política antiga, começa no final do século XIX, nos Estados Unidos. A nossa primeira reserva é feita no governo Vargas, nos anos 30, e é uma política que vem evoluindo ao longo das décadas, né? No primeiro momento, ela nasce para que você garantisse que áreas com importância natural fossem protegidas. E naquele momento, essas áreas eram praticamente cercadas ou se impedia o acesso das pessoas para que essa área fosse preservada. Esse conceito vem evoluindo e eu particularmente defendo que essas áreas precisam ter uma integração com a sociedade. Você não pode ter uma área fechada com riqueza natural e a população em volta com pobreza ou sem acesso. Quando o Estado proíbe tudo, o poder paralelo ou as forças paralelas acabam invadindo, né? Então nós temos que criar políticas que permitam usos inteligentes
e usos mais amplos dessas áreas. Eu defendo que áreas de conservação precisam, a partir de um estudo chamado plano de manejo, estabelecer a possibilidade de um aproveitamento dessas áreas, e o maior e melhor aproveitamento que se tem é na área com o turismo. Quando você permite que as pessoas acessem essa área, possam ter atividades de turismo, atividades de convivência, e que gerem riqueza. Você não pode ter uma área desse tamanho, cercada, fechada, e que não gere melhorias para a cidade de Rio Claro e para a sua vizinhança. Então, precisa pensar num plano de manejo, em formas de sustentável, de dar acesso à área, de gerar riqueza, de gerar a inclusão das pessoas, da vizinhança, e dessa maneira achar o equilíbrio entre a preservação ambiental e a geração de riqueza e renda. Essa eu acho que é a grande maneira mais moderna de se gerar preservação. Isso exige um estudo, cada caso é um caso, cada área tem a sua característica, mas a partir daí, desse estudo científico, desses planos de manejo, você ter a possibilidade, em alguns casos, até, isso eu já vi em vários lugares, de cortar esse eucalipto, substituir por mata nativa, substituir por outras atividades que gerem a possibilidade do convívio das pessoas aonde é possível e a geração de riqueza, de renda para a comunidade no entorno e para a cidade de modo geral. Romildo, você citou aí, só deixa eu dar uma boa noite aqui para quem está nos acompanhando, para Elizabeth Quinotti, está desejando uma boa noite. Boa noite, Elizabeth, muito obrigado aqui por estar nos acompanhando. Romildo, você citou com relação a um projeto na área do turismo do Estado de São Paulo, que vai existir requisitos para que se envie verbas para os municípios. Eu queria que você falasse um pouco, porque a gente, enquanto trabalhando nas assessorias da pessoa com deficiência, eu e o Paulo discutimos muito a necessidade de legislação, de uma implementação, porque, claro, a legislação que obriga é uma coisa, só que você sabe que a questão orçamentária é outra. Então, de legislações que deem esse incentivo para o município, até mesmo em questões de políticas públicas para a pessoa com deficiência, em questão de acessibilidade. Ou seja, coloque como requisito a acessibilidade para determinados recursos serem enviados. Coisa nesse sentido. Na prática, seria mais ou menos isso. Você sente que falta isso também em âmbito nacional, em âmbito estadual, de políticas de incentivos com recursos para que se desenvolva as questões ambientais? Eu penso que sim, Wilson. As questões ambientais e as questões de inclusão também, né? Eu vejo com muito bons olhos políticas como essa do município que eu citei, município Verde Azul, e a política do turismo, porque você vincula dinheiro do governo, dinheiro público, com qualidade de projeto, com eficiência da execução das políticas públicas. E no caso do turismo, que essa política ainda está em construção, pode e deve se colocar nas variáveis, nos pontos de avaliação de pontuação dos municípios, que eles tenham uma política de inclusão no turismo. Nós temos diversas cidades que são exemplo de turismo inclusivo. Socorro, por exemplo, é uma cidade turística reconhecida como uma cidade de turismo inclusivo. Então, nós podemos e devemos colocar na construção, e que eu acredito que este ano que nós estamos, de 2021, será o ano de consolidação dessa política pública, da definição dos critérios de classificação. Então, nós temos que lutar juntos e com o apoio de vocês, para que nós possamos colocar nos critérios de classificação dos municípios políticas de turismo acessível. Ou seja, quanto mais o município tiver políticas de turismo acessível, mais pontuação ele faz, mais chance ele tem de receber nota máxima para receber o recurso do turismo. Isso faz com que os municípios se estimulem, né, sejam obrigados a investir em política de turismo acessível para ter uma melhor pontuação. Então, eu penso que amarrar essas questões de indicadores, de políticas inclusivas na pontuação dessas políticas públicas seja uma forma muito eficiente e moderna de você
premiar aqueles que trabalham corretamente, premiar os municípios que, de fato, fazem a diferença, colocam em prática as agendas públicas que nós tanto lutamos para colocar. Nós começamos a falar aqui na nossa... Você, com muita propriedade, colocou a leitura da ECO 92, nós estamos falando de políticas de 30, 40 anos. Então, quem investe, coloca esforços para viabilizar essas políticas, merece ser reconhecido e beneficiado, em detrimento daqueles que não. Então, isso faz com que a gente tenha eficiência nas políticas públicas. Nós precisamos ter políticas inteligentes e que forcem o poder público a repensar, a reinvestir de maneira contínua na melhoria das políticas públicas. Paulo? Wilson, eu acho que, de minha parte, eu estou, assim, como eu posso dizer, né? Aprendemos bastante hoje com a presença do Romildo também, e pôde passar, né? Se você tiver mais alguma pergunta, mais alguma colocação, alguém que está questionando alguma coisa, a gente está aí também prontos, né? E o Romildo também, se aquilo que nós não debatemos, aquilo que nós não conversamos, né? E ele quiser expor o ponto de vista, eu deixo ele à vontade, Wilson. Eu só vou passar um comentário aqui, então, Paulo. A Elizabeth Knut, até que o Romildo citou a cidade de Socorro aqui, né? Ela colocou: em Socorro existe um local de turismo adaptado, mas um tanto quanto inacessível financeiramente. Eu não sei se ela quis dizer com relação ao custo para você, eu não sei se foi isso que ela quis dizer. Acho que o Romildo tem mais propriedade para falar sobre isso. Não, eu acho que Sim, pois não, Romildo. Não, pode falar, Paulo, por favor. Não, eu acho que o que ela quis dizer é isso mesmo, né? Quer dizer, talvez financeiramente é inacessível. Não, certamente ela fez a referência correta, que não, Socorro é uma referência em turismo com acessibilidade, mas não é o acesso econômico, né? Tem uma barreira econômica aí, né? Quando eu quis dizer de incluir essa variável da política de inclusão nas políticas de turismo, é exatamente nesse sentido, de se você colocar para que todos os 140 municípios de interesse turístico se preocupem com a inclusão, com políticas de inclusão, vai haver uma competição entre os municípios, isso certamente vai baratear, vai dar acesso econômico a mais pessoas, né? As políticas públicas são um processo contínuo, né, de dar acesso às políticas. O grande luta inicial é colocar na agenda política a preocupação com essas políticas públicas em especial, seja meio ambiente, seja inclusão, e a partir daí cabe a todos nós fazer com que ela se popularize, que ela chegue a todas as pessoas. Eu vou dar um outro exemplo. Nós temos um passivo de acessibilidade nas cidades quase que total. Nós precisamos, ao mesmo tempo, que as novas construções nas cidades, por exemplo, as novas calçadas, tenham acessibilidade, enquanto investimos nas calçadas antigas, para reformar a estrutura antiga das cidades, para que elas tenham acessibilidade. Então, nós precisamos primeiro ter consciência dessas políticas públicas, incluí-las na agenda do poder público. As novas ações precisam pensar de maneira inclusiva e, ao mesmo tempo, ir tirando o passivo, trazendo mais pessoas, ampliando o acesso de todas, seja o acesso físico, seja o acesso financeiro, para que essas barreiras caiam e nós possamos ter uma política mais ampla e que inclua todo mundo aí. Romildo, aproveitando, com relação a que você também chegou a ser secretário da Cultura do Estado de São Paulo, entrando nessa pauta rapidamente, porque a gente já estourou o tempo, era para ser até às 19 horas, já quase 19h30, tá? Mas a gente vai até às 19h30 hoje, Paulo? Pode ser? Sim, vamos até 19h30. Eu queria que você falasse também, com relação à inclusão, o Paulo também pode estar fazendo algum comentário, da importância da cultura ser inclusiva também.
justamente para atingir a todas as pessoas, que eu acho que é um dos fundamentos da cultura, né? A chegar a todos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também dessa importância. Wilson, obrigado por você ter perguntado, porque o Paulo fez um comentário muito, muito inteligente sobre a questão da cultura. Eu acabei perdendo de fazer um comentário de um ponto de vista. Eu penso que a cultura tem dois aspectos da questão da inclusão na cultura, né? Um que é que os editais, todo o dinheiro incentivado da cultura se preocupe em ter acessibilidade, né? Tenha uma preocupação de inclusão das pessoas, que tenha recurso para a produção de, por exemplo, audiobook, livros com audiodescrição, braille, tenha intérprete de Libras, enfim, que a produção cultural tenha sempre a preocupação de ser o máximo acessível possível. E tem um segundo aspecto que a fala do Paulo me incitou a comentar, que é que nós precisamos reconhecer a importância da nossa cultura, né? Dos nossos traços culturais, e reconhecer a importância do nosso jeito de ser, de brasileiro, de quem mora em Rio Claro, de quem mora em qualquer cidade do nosso país, de reconhecer a importância dos nossos traços culturais, da nossa música, da nossa comida, do nosso jeito de ser, e nos valorizar e reconhecer a nossa cultura, que ela é tão importante quanto a cultura de qualquer outro povo, né? E o nosso, como dizia Nelson Rodrigues, nós possamos combater o nosso complexo de vira-lata, né? Que é achar que o Brasil não é bom, que as nossas produções não são boas, que a nossa música, que a nossa comida, que a nossa fala não é boa. Acho que essa é uma outra barreira que a gente precisa superar, que é a nossa autoestima de povo, de fortalecer o nosso jeito de ser, de reconhecer que nós somos tão bons e tão falhos como qualquer outro povo do planeta, né? E ao valorizar a nossa cultura, isso nos permite colocá-la como a nossa identidade de povo, de um lado, mas também a nossa identidade como produto cultural. Venha nos visitar, venha fazer turismo, a pandemia vai passar e todos precisam visitar Rio Claro, visitar os parques, visitar o Jardim Sensorial, e isso só é possível quando nós, passada a pandemia, claro, reconhecemos a nossa características de nação, de povo, e incluir aí que a cultura é o nosso jeito de ser, e gostar do nosso jeito de ser, reconhecer o nosso jeito de ser como povo, e nos valorizar para que o mundo também nos valorize, e sempre incluindo, trazendo todos e todas para que possam ter acesso, né? Nós não podemos gerar felicidade, riqueza para poucos, tem que gerar para todos, para todas, para muitos. Acho que essa é a nossa grande missão de quem faz política pública, de quem faz política, é isso, gerar esse desenvolvimento, essa inclusão, no sentido mais amplo da palavra. Paulo? Quando eu falei isso, é o que a gente tem, esse ponto de vista mesmo, né? É a gente se descobrir, né, enquanto ser humano, enquanto as nossas capacidades, nossas limitações, e isso é trazer a nossa cultura, o que nós somos de verdade, né? Era isso que eu tinha falado, e eu gostaria muito que aqui no nosso rádio Live TV, né, a gente tivesse esses vídeos, né, dessas pessoas da inclusão, essas pessoas com deficiência, que se mostre, fale de sua história, fala sem medo do que ela é, do que ela vive, como ela chegou nessa posição, porque só assim nós vamos conseguir incluir de verdade, né? Porque falando da sua história, falando da nossa história, falando da nossa realidade, que nós vamos chegar à inclusão verdadeira. Esse é o meu ponto de vista, viu, Romildo? E eu assino embaixo, Paulo, faço minhas suas palavras, eu entendo que essa inclusão é a que nós temos que lutar, né? Todos nós temos potencialidades e limitações, né? Uns mais, outros menos, e é reconhecer e olhar sempre, eu gosto daquela expressão de olhar o copo meio cheio, sabe? Nós
temos que ser sempre otimistas, nós temos dons que Deus nos deu, temos deficiências também, que são as nossas limitações, nossas provas, mas todos temos capacidade, todos temos potencial, precisamos de ajuda, acho que esse é o papel do Estado, de equilibrar, dar condições às pessoas de terem equilíbrio nas condições de vida. Esse acho que é o papel do Estado de bem-estar social, de garantir que as pessoas tenham condições de igualdade, porque nós somos iguais, mas temos condições diferentes, então cada um equilibrar essas condições para que a gente possa, cada um se desenvolver como ser humano, desenvolver as nossas cidades, o nosso país, e aquilo que eu acho que é o objetivo de todos nós, que é sermos felizes, consigamos cuidar da nossa vida, da nossa família, e construir um futuro melhor para todos e para todas. Perfeito, Romildo, perfeito mesmo. Wilson? Então, eu acho que é isso, pessoal. A Elizabeth que colocou aqui, mas o pessoal colocou aqui perfeito, o Romildo, a Elizabeth Quinote, que está nos acompanhando, tá certo? E eu acho que, então, agora 19h28, eu acho que no giro total aqui, vamos dizer assim, de tudo que foi falado aqui, eu acho que foi a questão da importância da acessibilidade. Não estou falando só acessibilidade para a pessoa com deficiência, da acessibilidade para os mais vulneráveis, da acessibilidade para todos em razão das políticas públicas, né? Em razão da cultura, em razão do turismo, em razão de outras políticas públicas, saúde, educação. Eu acho que a importância de você conseguir contemplar toda a sociedade e ser acessível para toda a sociedade, para justamente ter essa dignidade que o Paulo falou lá na frente, no caso, vamos dizer assim, de uma Secretaria de Direito à Vida, que a vida tem que ser com dignidade. Eu acho que esse foi todo o cerne de tudo que foi colocado. A participação. Tá certo, Paulo? Perfeito, Wilson, perfeito. Eu acho que a nossa luta sempre vai continuar em favor da vida, em favor do ser humano, em favor da nossa história, em favor da nossa inclusão, né? Claro que a vida me levou para lutar, em primeiro lugar, pela inclusão da pessoa com deficiência, mas eu luto pela inclusão do brasileiro. Eu luto aqui, eu acredito aqui na nossa cidade, que nem Rio Claro mesmo, é uma cidade que tem 210 mil habitantes e um quarto da nossa população são os nossos irmãos que vieram do Nordeste, onde eles têm o seu direito também à vida, né? E hoje não tem como a gente dizer, eu sou daqui, eu sou mais importante do que aquele que veio de lá. Todos nós somos igual. A família que Deus me deu a graça de formar, que é minha esposa e minha filha, é uma família rioclarense, é uma família que tem sangue nordestino. Então, a gente tem que contar a nossa história de brasileiro, a nossa história de luta, a nossa história de vida, e não dizer que o brasileiro entra no esgoto para ser curado da Covid. Isso não é a história do nosso povo. A história do nosso povo é uma história de luta, é uma história que está envolvido sangue, suor e lágrimas, e muita verdade. E o nosso povo tem que ter respeito, tem que ter dignidade. Paulo, eu não sei se o Wilson vai encerrar, mas eu queria só deixar registrado que eu fico muito emocionado de você falar da questão dos nordestinos. Eu sou pernambucano, sou nascido em Recife, vim para São Paulo pequeno, fui criado aqui, mas tenho muita honra de ser pernambucano, de ser nordestino, meus pais também, de ter dado nossa contribuição ao desenvolvimento do estado de São Paulo, né, como tantos milhares de nordestinos que para cá vieram, né? Acho que a inclusão passa por todos esses aspectos, né? É a inclusão de todos nós, nascidos ou não, seja onde for, mas é ter esse pensamento mais amplo, de que nós somos todos cidadãos brasileiros, que precisamos ter nossas oportunidades, respeito e reconhecimento. Não sei se já estamos para encerrar, mas eu queria aproveitar para agradecer Paulo, Wilson, pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês aqui essa noite, poder falar sobre esses temas tão importantes para todos nós, né? Fiquei muito honrado, espero que possamos aí
repetir esse nosso encontro, uma outra oportunidade. Ok, Romildo, eu só queria deixar, como você falou, né, que você está hoje, né, já é um cidadão paulistano, já é um paulista, né, porque já está aqui, então hoje você, claro, tem a sua origem, né, como a minha esposa veio da Bahia para se casar comigo, um rio-clarense, né, ela veio para cá, nossa família foi formada assim, mas a gente tem esse respeito, esse carinho, né, por esse povo que veio aqui para fazer a grandeza de São Paulo, né? São Paulo, se hoje São Paulo é grande, se hoje São Paulo é o principal estado da nossa nação, se São Paulo hoje é um país dentro do Brasil, né? São Paulo é um país dentro do Brasil, nós temos aqui, né, a grata alegria de ter essa contribuição dos irmãos nordestinos, dos irmãos do Nordeste, dos gaúchos, dos paranaenses, dos mineiros, né? E até mesmo de irmãos aqui da América Latina que estão fazendo a grandeza de São Paulo, né? Então, hoje a gente pode falar que São Paulo, se São Paulo é um país dentro do Brasil, nós temos todos esses brasileiros fazendo esse país chamado São Paulo. Eu sei que a nossa Constituição, Romildo, ela não dá esse direito, mas, na minha opinião, pela grandeza que os brasileiros fazem de São Paulo, o vice-presidente da República, por si só, teria que ser o governador do estado de São Paulo. Está aí uma boa polêmica. Mas nós queremos agradecer a sua presença, viu? O seu carinho. Conte conosco, onde você estiver. Hoje, a partir já de algum tempo atrás, você tem dois amigos aqui na cidade de Rio Claro, o Paulo Megger e o Wilson Andrade. Conte conosco e vamos juntos desenvolver muitas coisas em favor do meio ambiente, em favor da inclusão no nosso estado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Wilson. Contem comigo também. O que eu puder contribuir, vocês sabem que podem contar comigo. Um grande abraço a você, a todos os internautas aí. Até a próxima.